Boa tarde, meninas. Boa tarde, povo de Deus. Graça e paz para todos aqueles que amam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a viúva, o azeite e a multiplicação. O cuidado de Deus com as viúvas e órfãos. Em Êxodo fala: não afligireis nenhuma viúva e nenhum órfão, porque se afligires e eles me clamar, eu lhe ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá contra vós. Matarei a espada vossas mulheres, ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Ou seja, aquelas viúvas, é uma palavra até muito forte, já que nós estamos falando de necessidade. Só que aquelas viúvas, os órfãos e aquelas viúvas só tinham Deus como defensor. Elas não tinham advogados. O advogado delas era Deus. O defensor delas era Deus. O provedor delas era Deus. Então não tinha ninguém para defender. Só Deus. Se Deus não entrasse com uma providência para o sustento, para a manutenção, para um milagre na vida daquela família, eles morriam de fome. Ficava mendigando comida na rua. Ficava mendigando, né? Aqui diz assim, tem um estudo que diz assim: a mulher, a viúva, ela via só uma botija, mas Eliseu, ele contemplava o sustento, a bênção, grande abundância na casa daquela mulher. Enquanto ela via só uma botija vazia, ele já via grandes milagres. Ele via grandes milagres. E é isso que faz a diferença na nossa vida. É aquilo que nós estamos vendo e aquilo que Deus está vendo na nossa vida. Em Tiago também, 1:27, beijo, meu esposo, seja bem-vindo em casa. Meu esposo está chegando do trabalho, graças a Deus. Venceu mais um dia. Diz assim Tiago 1:27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, Tiago falando, a religião que Deus nosso Pai deixa e aceita como imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas necessidades, e não deixar corromper pelo mundo. Não deixar os filhos das viúvas se envolverem em drogas, em necessidades, ou elas entrarem na prostituição por causa da necessidade, por falta de manutenção. Não. A religião que Deus, ele vê como pura, imaculada, sem mancha, é aquela que cuida das viúvas, cuida dos órfãos, zela. É essa que ele olha como uma religião imaculada. Imaculada é sem mancha, sem marcas, sem sujeira. Sem sujeira. E nós precisamos aprender isso. A igreja precisa aprender isso. A viúva,
desamparada de um profeta. Uma certa mulher das mulheres dos profetas, ou seja, o marido dessa mulher era discípulo de Eliseu, trabalhava para Eliseu. Era discípulo de Eliseu, né? E ela estava no direito dela de reivindicar os direitos dela, os direitos trabalhistas, quem sabe, do marido dela. E quando ela falou para ele, né, que o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor, ele era um homem obediente. Temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos como escravo, o meu marido morreu, ele não tinha controle com as contas, né? Morreu e deixou a casa endividada, com muitas dívidas. Eu não tenho como pagar essas dívidas, né? E a minha esperança é o Senhor fazer um milagre. É o Senhor fazer um milagre para eu não perder os meus filhos. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre todas as vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Aí você me pergunta, tem um detalhe que as pessoas deixam às vezes passar em branco. Por que que Eliseu usou essa expressão, entra para a sua casa, para o seu quarto, para a sua casa, feche a porta e deite o azeite, coloca o azeite dentro das vasilhas que você pegou emprestado, não pouca, mas muitos com seus vizinhos, tá? E faça tudo em oculto. Faça tudo, só você e os seus filhos. Só você e os seus filhos. Isso quer dizer, querido, que tem milagres de Deus para realizar na minha vida e na sua vida, que só diz respeito a eu, você. Só diz respeito a eu e a Deus, eu e Deus, você e Deus, eu e Deus, você e Deus. Lugar secreto. Então, quando ela entrou na casa dela, né, pediu às vizinhas, porque com certeza ela era muito conhecida, né? Pediu não poucas, ele falou, peça vasilha emprestada e não peça pouca, peça muito, porque o milagre vai ser grande, vai ser grande. E acredite, querido, que na sua vida, hoje, nessa tarde, eu profetizo milagres grandes e sobrenaturais sobre a tua vida. Mas faça em oculto. Faça em oculto. E ela fez do jeito que ele mandou. Como é bom sermos obedientes à voz de Deus. Quando Deus fala, obedecemos, o Senhor realiza de maneira especial. De maneira especial. Por ele ser discípulo, ser servo de Eliseu, Eliseu conversou, ensinou, instruiu aquela mulher como receber um milagre, né? Ela recebeu. Eliseu era muito conhecido por fazer milagres através do poder de Deus.
Desta vez, ele simplesmente perguntou à mulher do que ela dispunha em sua casa. O que é que você tem na sua casa? Ela disse, eu só tenho uma botija pouquinha, com um pouquinho de azeite. Ele disse, é o suficiente que eu preciso. É o suficiente que Deus precisa para fazer o milagre. Então, ele a instruiu a exercitar a fé dela. Ele instruiu, ele ensinou ela a exercitar a fé dela. A fé dela. A multiplicação do azeite da viúva nos traz uma lição de vida acerca do amor do pai para com seus filhos. Ele não nos abandona como servo, como filho. Ele não nos abandona. E não nos abandona. Ele instruiu ela, exercitando a sua fé, usando o que possuía e estava disponível, né? O que estava disponível era aquele azeite. Encontramos uma história similar no Novo Testamento, né? Em João 6, onde lemos que Jesus perguntou aos seus discípulos o que havia de disponível para alimentar 5.000 homens. O discípulo respondeu que só havia um lanchinho de um menino. Jesus tomou e multiplicou, satisfazendo assim a necessidade daquela multidão. Eliseu instruiu a viúva a pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. A fé daquela mulher era extraordinária. Nada foi impedido. O que teria acontecido se ela não tivesse seguido as instruções do profeta? Se ela tivesse ficado com vergonha de pedir às suas vizinhas vasilhas, se ela tivesse insegura, né? Eu vou incomodar a vizinha pedindo vasilhas, porque hoje é uma das coisas que acontece. A vizinha às vezes está precisando de ajuda, mas ela não, ela passa aquela necessidade porque ela não quer me incomodar. E eu também da mesma forma, não quero incomodar ela. Mas aquela viúva, ela tinha uma instrução, vá e incomode sim, peça emprestado sim, peça emprestado. E não pergunte, não diga para que é não, simplesmente peça às suas vizinhas vasilhas vazias e não poucas. Isso também, irmãs, nos ensina a comunicação, a irmandade, a amizade, a você ter amizade no seu bairro, no seu prédio, no seu condomínio. Quando você é uma pessoa amável, uma pessoa cortês, uma pessoa educada, as pessoas têm prazer de atender a você. Isso também nós aprendemos. Que precisamos sim ser pessoas educadas e cortês. Para que quando viermos a pedir vasilhas vazias a nossas vizinhas, elas possam nos emprestar sem perguntar para que é. O que é que você vai fazer? Tá? Milagres em segredo. Eliseu disse à viúva para fechar as portas de sua casa enquanto enchia as vasilhas. Talvez uma das razões seria para evitar distúrbio que isso lhe poderia causar das pessoas que estivessem passando ao ver o azeite sendo multiplicado. Se ela enchesse as vasilhas, enchendo as vasilhas e as pessoas vendo, aquilo ia
se tornar até um espetáculo. Um espetáculo. Né? Um espetáculo. Ia ser uma exibição de milagre. E Jesus não faz exibição de milagres. Ele não faz. Quando ele quer fazer um milagre na minha vida e na sua vida, ele faz em oculto. Ele faz em segredo. As pessoas de fora começam a perceber que algo diferente está acontecendo. Mas o milagre, na hora em que o milagre estava sendo feito, sendo realizado, foi em segredo. Foi algo entre eu e ele. Algo entre eu e ele. Providências mais do que necessária. 2 Reis 4, 5 e 7. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe chegavam vasilhas e ela enchia. Cheias, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas vazias. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive com o resto. Quando ela chegou e pedindo aos meninos as vasilhas, as crianças trazendo as vasilhas, e chegou o momento em que ela pedindo, as crianças chegou e falou: mamãe, não tem mais vasilha, já está tudo cheia. Já está tudo cheia. As vasilhas estão cheias. Não tem mais vasilhas vazias. Está tudo cheia. Tudo cheia. Então, o que acontece? Sobre as mulheres no passado, pesava sobre ela uma responsabilidade muito grande sobre aquelas mulheres, né? Sobre muito grande uma responsabilidade. E aquela mulher, quando ela chegou e falou para Eliseu que todas as vasilhas estavam cheias, o azeite tinha cessado, as vasilhas estavam cheias e o azeite tinha cessado, ele disse: agora vai ao credor, paga a sua dívida e vá viver com o restante, vá vender, se torne agora uma empresária, se abra agora um comércio, vá vender agora azeite, vá vender agora azeite. E não é qualquer azeite, é o azeite do milagre. É o azeite do milagre. Vá vender agora o azeite do milagre. Aquela mulher passou de ser uma viúva sem nada, uma viúva fracassada, uma viúva correndo o perigo de perder os 2 filhos, dar os 2 filhos ao credor para serem escravos, para pagar a dívida do marido dela, passou a ser agora uma empresária, dona do seu próprio negócio. E é isso que Deus tem, minha irmã, para você. É isso que Deus tem para você. Deus tem para você, para realizar na sua vida, milagres. Deus tem para realizar na sua vida coisas sobrenaturais.
Mas para isso acontecer, o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, é preciso passar por um período de aprendizado. Aquela mulher, primeiro, aprendeu com Eliseu a exercer a fé. Segundo, ela aprendeu a obedecer a voz de Deus. Ela estava debaixo de uma palavra. Vá para sua casa, feche as suas portas. Se ela não obedecesse, se ela não tivesse passado pelo processo de aprendizado, de como exercer a fé, de como obedecer a palavra de Deus, o milagre não teria acontecido. O milagre só acontece na minha vida e na sua vida se eu e você obedecermos a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus. Pensamentos finais. O apóstolo Paulo expressa que esta viúva deve ter sentido, né, a ação de Deus na vida dela. Efésios 3:20. Ora, se cumpriu na vida daquela mulher. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Deus é poderoso para fazer muito mais na minha vida e na sua vida, segundo o poder nele que está em nós, que é a fé. Se a fé estiver em nós, ele vai fazer muito mais daquilo que nós estamos pensando, muito mais daquilo que nós estamos pedindo. Da próxima vez que você estiver em uma situação de necessidade, independente do tipo de necessidade, lembre da história. Porque Deus, ele é fiel para a provisão. Ele é fiel. O meu Deus, segundo a sua riqueza, em sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4:19. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra, segundo Coríntios 9:8. Porém, se algum de vós necessitar de sabedoria, peça a Deus, que ele a dá liberadamente e de ninguém. Ele dá liberadamente e ele pôs, e tudo quanto você pedir será lhe dado. Ainda hoje Deus pode realizar um milagre na sua vida. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca,
E quem bate se abre. Essa é a nossa palavra de hoje. Você está precisando, querido? Se você pedir, ele vai te dar. Se você buscar, você vai encontrar. Se você esperar, ele vai te dar. Se você bater, vai se abrir. Então, em nome de Jesus, não fica parada. Coloca a tua fé em prática. Exerça a sua fé. Coloca a tua fé em movimento. Movimenta a tua fé. Movimenta. Fala para Deus o que você está precisando. Fala para Deus o que você está precisando. Converse com Deus. Vá para o seu secreto e converse com Ele, que eu tenho certeza que Ele vai responder para cada uma de vocês. Deus abençoe. Um beijo no coração, graça e paz.